Olá, colegas. Estamos agora passando pela aula 7 desse ano e ela se inicia pelo capítulo 19, que tem como título A Introdução ao Grande Outro, onde Lacan começa perguntando à plateia: por que será que os planetas não falam? Ele deixa essa questão de lado e introduz a ideia de que a felicidade e a satisfação no homem está sempre bastante relacionada com a felicidade e a satisfação do outro. Mas que outro é esse? Ele diz que na função da fala sempre trata-se do grande outro, do A maiúsculo. E existem os pequenos outros, que são esses espelhos com o qual nós nos relacionamos. Depois retoma a pergunta: por que será que os planetas não falam? E tendo a resposta de um filósofo que estava ali escutando ele, de que não falam porque tem boca, ele utiliza isso para dizer que sim, eles não falam porque eles não sofrem dessa falta, dessa cavidade, desse buraco que permanece pulsando para que eles se sintam sempre incompletos. Depois de Newton explicar o movimento dos astros, explicar o sistema dos planetas, os planetas se calaram, porque antes de Newton se pensava que sim, eles tinham influência na vida dos homens, eles falavam através dos signos, mas Newton cientificou o sistema dos planetas e fez eles calarem. Isso para dizer que tudo que fala engana. E sempre que a gente quiser cientificar o sujeito, sempre que a gente quiser localizá-lo num conceito que o explique, ele vai se esconder ainda mais. Então a psicanálise não busca fechar o entendimento, não busca fazer o sujeito se apresentar na forma de uma esfera, sem fissuras, sem ânsias. A psicanálise não busca fazer do sujeito um planeta que não tem nada a dizer. Colocar as pessoas numa caixa para melhor controlá-las, entendê-las, seria da ordem da perversão. Depois ele volta ao esquema L para nos mostrar justamente que existe a relação do outro com os seus pequenos outros e a relação do sujeito do inconsciente com o seu grande outro. E na análise, deve-se tentar progredir cada vez mais para esvaziar essa relação do sujeito com os seus pequenos outros, para abrir espaço para a relação do sujeito do inconsciente com o seu grande outro. O analista, portanto, vai ficar nessa posição do grande outro do sujeito. Para que o sujeito possa reconhecer, de alguma forma, a que outro ele se endereça. Assim, o psicanalista não vai trabalhar para reintegrar esses vários fragmentos do eu, para fortalecer o eu. Muito pelo contrário,
né? Ele vai trabalhar para que o paciente tenha acesso ao seu outro inconsciente, que fala nele. É por isso que aparece aqui uma questão fundamental desse seminário, que é a seguinte: se formam analistas, é para que haja sujeitos tais que neles o eu esteja ausente. É o ideal da análise. Claro que fica sempre no campo do ideal, mas deve ser um norteador para a formação do analista. Ou seja, que se formem pessoas que possam operar sem o eu. A formação do psicanalista deve tornar possível que alguém consiga trabalhar sem o seu eu. É uma proposta muito, muito importante. Então, esse outro a que se endereça o paciente, que é habitado pelo analista, é preciso que o paciente vá articulando outras formas de lidar com ele, outras formas de lidar com o seu grande outro. É mais ou menos o que Freud propõe na frase "Wo es war, soll ich werden", que é o caminho de que o paciente consiga subjetivar o seu inconsciente na relação com o seu grande outro, aonde o analista, por um tempo, se empresta para ocupar. Muito bem. Seguindo nosso estudo, chegamos ao capítulo 20, que tem como título a análise objetivada, em que Lacan relembra, mais uma vez, que Freud não reintegrou a temática do eu à psicanálise para funcionar como terapêutica das relações de objeto. Trabalhar com as relações de objeto é trabalhar com as relações imaginárias, aonde se escuta e se entende o paciente falando dos seus objetos e das coisas reais da sua vida. O problema é que esse tipo de prática pressupõe uma adaptação do paciente aos ideais sociais e da cultura. E a psicanálise não é uma adaptação. Psicanálise também não é uma correção. Então, essa ideia de que a transferência ou a prática psicanalítica iria corrigir os desvios de um desenvolvimento supostamente anormal na vida do paciente com seus objetos, não é de forma alguma a proposta de Freud. Então, a psicanálise não é adaptativa, não é corretiva. E também não visa, ou não deve visar, levar o paciente a um caminho normal com os seus objetos internalizados, como se houvesse um caminho normal. Não é normativa. Todo esse tipo de trabalho, adaptativo, corretivo, normativo, só iria colocar em jogo a métrica do eu, do analista, como aquele que supostamente saberia o que é bom para o seu paciente, o que é o correto para o seu paciente. A psicanálise, portanto, não é nada disso, mas uma experiência de subversão radical do imaginário do paciente e da sua relação com o social. Isso quer dizer também que quando se está trabalhando com um paciente, o analista não deve atribuir valores aos movimentos que o paciente faz, se são bons ou se são ruins. E quando o paciente fala das suas relações com os outros e os seus objetos, isso nos interessa na medida em que essas relações todas estão mediadas pela gramática do inconsciente do paciente. Quando o paciente fala com os outros, até mesmo com o analista, essa fala toda está atravessada pelo que Lacan chama de muro da linguagem.
Quer dizer que quando alguém fala com outra pessoa, a sua fala, ela é totalmente já encapsulada nos tecidos do seu inconsciente. Então, o que cabe ao paciente numa análise, na perspectiva do psicanalista, é entender que o paciente deve se articular na relação com o seu grande outro, e não com a pessoa do analista. E o paciente não necessariamente tenha que falar de si, porque não importa do que ele fale, sobre os outros, sobre as coisas, sobre si próprio ou sobre o analista, tanto faz, ele sempre vai estar falando de si mesmo. Porque a sua fala sempre vai se apoiar e se servir dos significantes do grande outro. Então, sempre que o paciente fala, não importa do que ele está falando dele. Porque desde que nascemos, o nosso primeiro grito, o nosso primeiro choro, já vai estar sendo codificado, decodificado pelos significados que o outro nos apresenta. É o que faz com que a realidade seja diferente para cada um de nós. Quer dizer que se o paciente vem, se o paciente fala, se o paciente retorna à sessão, está tendo tratamento. Não precisa ficar se analisando, se observando, fazendo introspecção, não precisa. Porque toda fala é uma fala carregada nas marcas do inconsciente. Seguimos. E por fim, vamos ao capítulo 22, que tem como título Sósia. Capítulo 22 trabalha também elementos importantíssimos para a clínica, nos apresentando a ideia de que o inconsciente de cada um vai sempre se intrometendo entre as relações das pessoas. Lacan trabalha um pouco a ideia da relação conjugal, nos mostrando que entre o homem e a mulher, ou um casal, o inconsciente de cada um sempre se atravessa, sempre atrapalha o bom entendimento. A ponto de ele dizer que para duas pessoas se relacionarem relativamente bem, é preciso que haja um pacto, que haja o simbólico, que possa fazer a mediação dessa relação inicialmente dual imaginária. Então, na relação casamento, existe sempre um terceiro, que muitas vezes é Deus, o matrimônio, o pacto social. Então, para que a relação a dois se mantenha, é preciso um terceiro que fale. E aí ele vai falar um pouquinho mais da historinha do Plauto, que foi depois contada pelo Molière, em que Sósia e o anfitrião encenam ali um conflito de eus. O eu é o personagem desse mito, como diz Lacan. O eu é o outro. E viver alienado ao eu nos distancia de nosso desejo. Então, quanto mais alienado às convenções sociais, às expectativas do outro, mais nos distanciamos do nosso desejo. Por isso que a psicanálise é contrária também a uma psicoterapia de apoio que tem a função de reforçar o eu, de dar consistência ao eu. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente distancia o paciente do seu desejo, e também mais a gente se distancia de uma prática dita psicanalítica. Se o analista responder ao eu do paciente,
trabalhar com o seu eu também, ele vai estar desconhecendo o inconsciente e impedindo que o paciente se aposse das suas alienações. Mais uma vez, a gente vê que a função do eu é desconhecer a si mesmo. Então a psicanálise não tem a ver com integrar os vários eus que tem na gente, mas sim desmontar essas alienações, esses mitos que aprisionam o sujeito ao discurso do outro. E aí ele traz o exemplo do obsessivo, porque o obsessivo é alguém aprisionado à demanda do outro, ao olhar do outro, à expectativa do outro. O obsessivo morre simbolicamente por não pagar o preço do seu desejo e desagradar o outro, né? E não corresponder às demandas do outro. O obsessivo como escravo do imaginário, como escravo do eu. Porque se ele deseja, ele corre o risco de colocar fogo no ódio do seu grande outro. Então ele não confronta o grande outro para não despertar o seu ódio. Então ele vive como alguém sem um desejo que o singularize. Mais uma vez, Lacan diz, psicanálise não é autoobservação, não é auto-introspecção, porque isso corresponderia a gente ficar atento ao nosso eu ou aos nossos eus. Nossos eus geralmente estão brigando entre si para saber qual tem a legitimidade. Quer dizer que é preciso reconhecer o desejo em si para se desalienar do grande outro e dos pequenos outros. Se a gente trabalhar com o eu, com as imagens, a gente vai levar o paciente a um funcionamento paranoico, a um funcionamento de espelho, a um funcionamento de rivalização, onde o paciente vai se confundir com os outros. Então é importante finalizar que não há unidade no eu, e o nosso trabalho não é unificar o eu. O nosso trabalho é esvaziar essas identificações para que o sujeito possa conversar com o seu inconsciente e não com os seus outrinhos. Portanto, a posição do analista é uma posição indeterminada, difícil do paciente saber quem é, o que quer, o que espera dele. É preciso ser difícil de capturar a posição do analista na relação de análise. E é isso que faz com que o paciente tenha acesso ao seu desejo, em não conseguir se assegurar de quem é esse outro com o qual ele conversa, fazendo com que ele acabe, então, um pouco perdido, né, nessa tentativa de responder à demanda do outro e colocando-se ali como um sujeito que tem que se haver com o seu desejo. Muito bem, assim termina o nosso 8º encontro. Não, 7º encontro. Até mais.